Boa noite, amiguinhos. Começando mais um episódio, regresso ao Admirável Mundo Novo. Eu fiquei de fazer a releitura do livro Admirável Mundo Novo, focando nas teorias do conhecimento e os teóricos, os autores que o Huxley levanta. Mas o próprio Huxley, Aldous Huxley, ele faz o regresso ao Admirável Mundo Novo. O livro Admirável Mundo Novo foi publicado em 1932. E daí, em 1958, ele escreve vários ensaios para tratar de temas sobre o livro, né? Uma espécie de justificação do livro e um levantamento dos temas, a abordagem, uma espécie de explicação ele faz. E daí ele vai falar, eles são 12 tópicos, são ensaios, né, sobre o livro. E daí na introdução ele vai falar da questão de sintetizar é um mal necessário, mas sem chegar ao extremo de falsificar, porque a simplificação das coisas é mais fácil para estimular, para chegar nas pessoas. Então ele vai falar assim que são meias verdades, que é um quarto da verdade, essas sintetizações, essas simplificações, que é um mal necessário, sabe? E daí ele vai, os tópicos, eles são 12 tópicos, ele vai falar de como conduzir, condicionar, manipular, na verdade, as pessoas com essas simplificações. Pensando no quê? Ele vai falar do tópico 1, em superpopulação, como que pode ser feita essa... Começaram as formas de condicionamento humano, né? De Pavlov e Skinner e outros teóricos, Spencer, todos os teóricos que passaram a se debruçar, principalmente a psicologia, nessas técnicas, nesses mecanismos de condicionamento humano, de recrutamento. Então, pode ser através do castigo, uma condução não violenta, né? E com o reforço do comportamento desejável. E como que é feito isso? Então, ele vai falar o porquê da necessidade disso e por que ele parou para pensar nisso e percebeu que isso estava rolando. Então, ele vai falar que a primeira questão que prejudica e que faz com que esses mecanismos das ciências aplicadas, das ciências puras aplicadas nos contextos reais e materiais, é devido ao fato da superpopulação, do aumento populacional ao longo dos anos. Isso demanda o que? Alimento, território e agricultura. E que também essa questão da superpopulação é uma ameaça à liberdade, já que o grande tema central ali do Admirável Mundo Novo é a liberdade, pensando que o Huxley ele viveu uma época do fascismo, e o Aldous Huxley ele era ligado a uma intelectualidade, o pai dele era biólogo e trabalhou com Darwin, mas ele resolveu ser roteirista, então ele veio para a América, né? Um europeu que veio para a América para viver esse sonho de liberdade. Então ele viveu na Califórnia, ele escrevia roteiros para filmes e para propaganda, e ele era um intelectual e formador de opinião e produtor de cultura e conhecimento na época dele. E daí, então, ele vai principalmente falar da liberdade, das ameaças à liberdade e dos totalitarismos, como que ocorre e de que forma que isso é manipulado. Então, ele vai, depois, no segundo tópico, ele vai falar de quantidade, qualidade e moralidade, do eugenismo, né, do controle da natalidade, do controle das doenças,
mas a percepção desse declínio intelectual. Ele é assim, para a época dele, que estava pensando nessas questões e essas ciências estavam surgindo para como controlar, conter e condicionar, pensando que existiam dois regimes bem fortes disputando ali, ainda há esse espírito pairando no ar, né? De um comunismo, do nazismo e do capitalismo. Então ele preferiu seguir a liberdade, então por isso que ele veio para a América. E porque ele tinha condições financeiras também, e porque ele passou por uma situação de cegueira. E, enfim, o Huxley era um cara diferenciado. Aí ele vai falar da superorganização, desse desejo de centralizar o poder, que é controlado ou pelo autonegócio ou pelo autogoverno. Então, que não existe, na verdade, uma democracia, né? Uma liberdade como virtude, como valor, a não ser dentro dessa superorganização, da superpopulação, que é necessário desindividualizar o indivíduo, adaptá-lo, né, à vontade de ordem, mas isso é um perigo, que pode se transformar num totalitarismo e automatizar os seres humanos. A organização exagerada pode ser fatal, pode automatizar os seres humanos e retirar deles as suas idiosincrasias, né, o seu modo de ser, a sua individualidade, as suas características. E então, o que se pensava nessa época? Em uma engenharia social, né? Daí ele vem falar basicamente das técnicas, dos métodos, das tecnologias apropriadas, tanto pode ser apropriadas tanto pelas democracias e pelos regimes totalitários. E ele vem pautar que o Hitler, ele era um admirador das missões jesuíticas, da forma como o catolicismo manipula seus símbolos, as suas paixões para mobilizar as pessoas, né? Então ele usava o mesmo método para conseguir mobilizar multidões e depois mais à frente ele vai falar que essa questão do ser gregário, de estar em multidão, retira totalmente do ser humano a capacidade racional de pensar. Então, um ser que está no modo gregário, no modo de multidão, agindo em multidão, ele perde até o seu sentido, até a sua noção, o seu sentido de justiça, né? E daí que no século XX começou uma engenharia social, né, esses pensadores, e no século XXI viriam esses administradores do mundo, né, que é esse autonegócio e o autogoverno, que é um outro tipo de servidão. E daí ele vai falar assim, o quarto tópico é o papel da propaganda numa sociedade democrática, e que existem dois tipos de propaganda, a propaganda racional, que é dirigida para um público específico e tem um objetivo, um porquê de acontecer. E a não racional, que é usada pelos ditadores, que são aquelas que manipulam os impulsos, as paixões, os medos, né? E trabalha com a repetição, com a falsidade e não trabalha com a razão, trabalha com as emoções. E isso envolve o que? A comunicação em massa. E que os divertimentos e a religião são semelhantes, que os divertimentos são capazes de mover, mobilizar e estimular as massas, né? Assim como a religião. Ele vai falar a propaganda sobre uma ditadura, que ela é sagaz, ela usa a fraqueza humana e utiliza desse maquinismo, que requer um conhecimento profundo da natureza humana. As sensações, os sentidos, as palavras que mobilizam, como tornar as pessoas sugestionáveis, né? Como controlar assim, os desejos e as emoções das pessoas. Isso envolve técnica, envolve mecanismo, envolve tecnologia.
Então é preciso conhecer a chave que abre o coração das pessoas. Então por isso que Hitler ele era um admirador das missões jesuíticas e do catolicismo. E ele vem falar também desse envenenamento gregário, né, que eu já tinha falado, que essa multidão, a multidão pode agir assim, se comportamentar de forma até realmente tóxica. E a diferença de um orador para o escritor. De um orador, as palavras devem mobilizar as pessoas, diferente do escritor, que o escritor é solitário, então ele vai falar muito da sua individualidade. E o orador, um influencer, hoje em dia, ele vai falar para uma multidão. Que são as artes de vender, né? Essa transfiguração dos símbolos, transformar as coisas em necessidades, tocar as emoções, a vontade, o medo, a ansiedade, despertar a ansiedade nas pessoas. Ele vai falar de encontrar uma ambição, um receio ou uma ansiedade, isso que eu acabei de falar, e relacionar isso a um desejo, a um símbolo. Por exemplo, relacionar a laranja, a vitalidade, ao carro, a um sucesso. E fazer da beleza uma verdade. Tornar a beleza uma verdade. E ele ainda dá o exemplo, assim, da questão das palavras musicais, que isso ainda atinge muito mais as pessoas. Que uma área, um verso, um refrão, pode ficar, tipo, martelando na cabeça de uma pessoa por anos, até mudar um comportamento mental, psicofisiológico. Daí no tópico 7, ele vai falar de lavagem cerebral, que é quanto mais atenção, deixar as pessoas tensas, ansiosas, vai deixar ela num estado psíquico fácil de se manipular, né? E quais são essas tensões? Então, quando Hitler fazia os testes nos campos de concentração, de deixar as pessoas com fome, deixar a pessoa com medo, sobre pavor, sobre terror, até analisar, avaliar os tipos de pessoa, até onde elas conseguiam aguentar. Era basicamente assim os campos de concentração, um laboratório de experiências humanas, né, para medir a resistência, a vitalidade e até mesmo o psiquismo humano. E daí ele vai falar também dessa persuasão química, né? Que também, além das pesquisas, psicologia, sociologia e nessas técnicas de persuasão de comunicação em massa, surgiram também as investigações no campo da bioquímica e dos psicofarmacológicos, né? Os seus efeitos e daí ele vai pontuar do peiote doméstico, da cannabis sativa, dos barbitúricos e dos estimulantes, dos psicotrópicos e os efeitos que causam nas pessoas. Mas até que ponto? Como é que você sabe lá, por exemplo, efeitos colaterais? Pessoas tomaram aquilo, foram feitos testes, né? Para chegar àquela receita ou aquela prescrição de um determinado fármaco. Então, os campos de concentração, tanto no regime nazista como no regime comunista, eles foram situações de experimentais, né, com seres humanos, com as pessoas, para saber até onde elas chegariam, como seriam as reações aos estímulos que estavam ali sendo mobilizados. Daí o tópico 9 vai falar de persuasão subconsciente, que é essa projeção subliminar, né? Que é as distrações da massa, que serão as condições apropriadas, né? Para agitar essas ordens diretas, essas afirmações categóricas, essas persuasão por associação, associar símbolos, palavras, imagens, sons,
que vai fazer parte ali do subconsciente das pessoas. E daí ele vai falar desse método da hipnopédia, que foi testada também durante um tempo, que tem essa força de moralização, né? São palavras, são sugestões, que vai envolver basicamente os estudos da memória. Então, o que se buscava ali naquela época, e não sei se ainda, lógico que ainda é assim, só que agora tem outras formas de medir o impacto das palavras, das produções, das propagandas nas pessoas através de forma tecnológica, estatística, por dados, né? Então, naquela época, basicamente em 1955, num boletim de psicologia, falou dos estados da memória, estudos da memória, que é o estado de vigília, o sono e a aprendizagem. Então, pensava-se no quê? Desculpa. Na produção também de meios e de mecanismos de informação, de mobilização de massa. Então, o que se produzia nessa época? Alto-falantes de cabeceira, megafones, que eram utilizados por oradores e políticos, todos esses artefatos de chegar até as pessoas, chegar até o consciente das pessoas, chegar através de palavras, né? Ainda bem que eu tô no tópico 10, já tá em 16 minutos esse vídeo. Então, existiam nessa época disco com sugestões e mensagens que os caixeiros viajantes vendiam, como os coaches de hoje ficam falando aquelas palavras bonitas, aquelas mensagens legais que a gente vê lá no Instagram ou nos meios de comunicação, né? Essas frases de impacto, você é capaz, você pode, beba água, ore, seja louca, enfim. Todas essas sugestões que devem ser feitas no sono leve, como formas de hipnose, ondas alfas. Isso vai depender do quê? Basicamente do temperamento das pessoas, né? Os modos de reagir são distintos. Isso que o que se pautava, o que se buscava ali entender como que as pessoas reagem a determinados estímulos. E percebeu-se que as palavras, os sons, os símbolos e as imagens influenciam na percepção e no modo de agir das pessoas. Aí o tópico 11 vem falar da educação para a liberdade, como estar desperto e como ser livre diante de um mundo repleto de hipnopédia, de comunicação em massa, de inúmeras situações de manipulação, de unicidade, transformar as individualidades em unicidade. Então, sempre os fatos devem se impor, os fatos e os argumentos de valor devem se impor aos símbolos, né? E tentar sempre o autogoverno, o uso correto dos símbolos, fazer associações reais e concretas da manipulação dos símbolos, né? E fazer a análise, saber como que os mecanismos de persuasão, os mecanismos de técnicas oratórias, técnicas propagandistas funcionam, né? Para você estar disperso. Mas sempre houve objeções à análise das propagandas, era até proibido, né? Então, o conjunto de valores que se deve ter para fazer a análise de uma propaganda, de uma mensagem, de qualquer coisa que tenha como foco a manipulação, a sugestionabilidade, deve considerar o que é a liberdade, o amor e a inteligência. E o que podemos fazer? Daí ele coloca aqui. Como ele estava numa época pensando numa teoria malthusiana, então ele vem falar de controle de natalidade, para as pessoas terem liberdade, ele vem pautar que elas precisam ter oportunidade. E no mundo superpopuloso, que as pessoas se replicam ao Deus dará, não é possível ter uma qualidade de vida, não é possível ter uma liberdade. E não é possível existir democracia sem distribuição de propriedade de renda.
Então, a liberdade é um valor supremo e para ter liberdade precisa ter oportunidade. E oportunidade também de distinguir, de saber, e a liberdade de escolha, né? O principal, assim. Mesmo que essa liberdade você busque-a quando tudo está ruim, até mesmo diante da fome, diante da guerra, diante da doença, a busca sempre é por liberdade. Mesmo que depois você abra a mão dela quando tudo estiver bem. Mas o valor principal é a liberdade. Diante de um mundo superpopuloso, diante da escassez, diante de manipulação persuasiva de mercado, de capitalismo, é isso que ele vem propor para fugir ou da liberdade extrema que era admirável mundo novo, liberdade sexual, liberdade de tudo, mas uma liberdade controlada, uma liberdade dirigida, ou nos regimes comunistas de 1984 de George Orwell, que é uma restrição, um modo tensão, que é essa tensão, ou uma liberdade extremada, fantasiosa, que faz você fugir da realidade, ou que você, no caso do 1984, que é mais uma questão de dor, de um condicionamento, de restrições, é algo que também que te leva a tensão e a um alto poder sugestionável, né? E a liberdade em excesso, liberdade sexual, liberdade de drogadição, liberdade de felicidade, liberdade sem nenhum método punitivo, também te leva a um totalitarismo, né? Te retira de uma individualidade. É mais ou menos isso. Então, o grande mal para Aldous Huxley dentro de uma sociedade é o poder gregário, a massificação, a desindividualização. Ficou longo pra caralho essa porra, mas tudo bem.